Olá, pessoal, estamos aqui para mais um bate-papo com a Contigo e hoje eu recebo uma pessoa que você pode não conhecer o rosto, mas tenho certeza que você conhece algum rosto dele. Marcos Montenegro, quantos rostos nessa história? Hoje comigo 300, mas já passaram uns 1000. Se não for mais, né? O Marcos Montenegro é um dos agentes artísticos mais consolidados desse país. São décadas e décadas lançando e mantendo talentos, e aí você vai se perguntar, esse programa é uma publi? Não, nada disso. Eu escolhi o Marcos para vir aqui pra gente discutir o mercado atual de talentos e de artistas de um jeito de quem conheceu o ontem, conhece o hoje e pode arriscar o amanhã, né, Marquinhos? É o que eu quero, né? Então, vamos primeiro situar, né? Eu assisti Ser Artista, que foi a sua peça que conta sobre isso, mas muita gente que vai te conhecer agora não viu. Como que começou essa sua carreira de agente artístico? Não era uma prática comum, né? Não, eu comecei minha carreira no programa da Globo, Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que está no ar até hoje. Eu fui um dos primeiros produtores do programa, passa domingo de manhã. Sim. Trabalhei lá 2 anos. Quando acabou o meu primeiro contrato, eles quiseram me levar para a emissora para produzir novela e eu já produzia teatro nas minhas férias. E aí eu fiz um espetáculo de muito sucesso, que foi o de grande visor da minha carreira, que foi o Blue Jeans, com Maurício Matar, Alexandre Frota, Fábio Assunção, direção do Wolf Maia, produção da Companhia do Lobo. Eu era diretor de produção, ganhei todos os meus prêmios ali. Ali eu tive a certeza que teatro era a minha praia. Abri a Montenegro Raman, fui produzir teatro. Quando chegou em 95, com a entrada das grandes damas, Natália, Bibi, Tônia Carreiro, Rosa Maria Murtinho, os grandes atores, Mauro Mendonça, não tinha um agente para cuidar da carreira deles. Então, eu passei da função de produtor teatral para o agenciamento. Ali eu abri o mercado de agenciamento, que eu produzi, eu não sei se você sabe, mais de 100 espetáculos. Eu sou um dos produtores que mais produziu no Brasil, até 2015. Quando chegou em 2015, eu planejei um espetáculo final com a Marília Pêra, que foi a última da carreira dela. Infelizmente, ela não estreou. Ela faleceu antes. Quem estreou foi a Beth Faria. E isso eu vi na sua peça. Na minha peça. E ali eu planejei, então, a não continuidade do produtor de teatro, para focar no agenciamento, porque eu vislumbrei a entrada do streaming, a amplitude que o mercado ia tomar. Ia deixar só de TV a cabo, o mundo digital, né? E aí eu abri o setor de agenciamento de autores e de diretores. Então, nesse momento, eu foquei para esse mercado, né, que está baseado nos grandes talentos, que é onde eu vi os grandes atores crescendo, fazendo a televisão brasileira. Legal. Eu tô falando aí dessa peça Ser Artista porque no ano passado o Marcos levou a história dele com essas grandes damas que ele cita, Natália Timber, Nissete Bruno, umas que estão vivas ainda, graças a Deus, como Rosa Maria Murtinho, né, Irene. Ele levou pro teatro com a Leona Cavalli e com o Anderson Miller, e a gente pode dar um spoiler que vai voltar, Podemos, né? Então, isso foi um projeto que eu lancei o meu livro em 2020, no auge da pandemia. Eu sempre falo isso, que a HarperCollins é uma editora maravilhosa. Eu falei, vocês querem me levar a fracasso, porque eles falam, vamos lançar em setembro. Eu falei, o Brasil está morrendo, quem vai ler? E foi ao contrário, estava todo mundo em casa lendo. E o livro, ele foi uma consolidação do meu projeto acadêmico de palestras e cursos. Com esse sucesso, que foi um sucesso realmente, até hoje ele está entre o top 100 da Amazon, já há 5 anos. Ele gerou várias obras derivadas. O meu podcast, no meu canal Ser Artista, a minha peça, agora vai ter a série, e o curso, a Masterclass, de uma maneira mais profissional. Hoje eu sou professor da Cal. A cada semestre dou um curso Ser Artista lá. É um curso de empreendedorismo, não é um curso artístico, é um curso que deu muito certo, né? Então agora, no meio do ano, para minha felicidade, eu fiz a primeira temporada ano passado, Teatro dos 4, eu volto com a peça no Rio de Janeiro, no Teatro Faixa Wall. Muito legal, gente. Quem for do Rio ou quem for viajar pro Rio, vale assistir, porque a Leona, ela passeia ali interpretando 10 atrizes. 10 atrizes que todo mundo conhece, todo mundo tem uma história. É muito emocionante, e ao mesmo tempo, né? Você conhece aí esses bastidores de como o Montenegro colocou essas atrizes ali, né? Passeou por elas, não é só sobre a história dele, né? A direção da Beth Goulart, texto meu da Regina Antonini e o Anderson Miller faz eu. Não, é muito bom. Mas legal. Mas, muito além disso, né? A gente queria entender aí uma coisa que eu acho que tá todo mundo se perguntando em casa, direto ou indiretamente, né? O que mudou na televisão, todo mundo sabe e ao mesmo tempo ninguém sabe, né? Quem te acompanha nas redes sociais sabe que você tem uma luta muito grande que você fala, que é a questão
do etarismo. As produções hoje estão cheias de atores jovens. E aí, já foram pra mídia responder, isso é mercado publicitário. Não, eu não vejo dessa maneira como mercado publicitário. Eu acho que é um erro artístico mesmo e completamente equivocado a nível de visão artística. Eu, em 2015, como estudioso de mercado, percebi, né, o movimento da TV Globo em desfazer o casting em contratos fixos. Isso era uma coisa latente, né, uma coisa que eu queria entender aonde isso ia dar. Por coincidência, eu fiz o lançamento do Ismael Fernandes, o livro dele, Memória da Telenovela Brasileira, no Rio de Janeiro. Ele era muito meu amigo. E eu, antes de 2015, resolvi fazer uma pesquisa para entender a estrutura de uma novela. Porque cada novela que tem no livro, ele tem todo o elenco. E eu fui vendo, de uma maneira muito estatística, que 80% dos elencos eram feitos por atores 40 a mais. 20% eram os jovens em lançamento, né? Eu não estou nem chegando ainda na questão da diversidade, que é uma outra questão paralela que a gente tem que buscar equacionar esse equilíbrio. Com o passar do tempo, a jovenização foi ficando muito gritante. A avó, que tinha um papel importante, né? Se você vê uma chamada da Globo que eu posto que faz muito sucesso, tinha Yara Corte, Célia Biar, tinha uns 30 atores mais velhos, né? Então, a avó tinha uma personagem que não era periférico, ela estava no núcleo central. A mãe também, o pai também. Você pega Locomotivas, né? Com Eva Todor. Ela era protagonista. Ela era protagonista. Né? O sucesso de Tieta prova isso. Você tem 40 atores com mais 40 a mais e o público se deliciando com aquele talento. Outro dia eu vi gente que defende que não é isso, falando assim, avisa esse pessoal que os artistas morrem. Mas a gente não é burro, não é isso. Tem a renovação, as pessoas envelhecem. Mas na época as pessoas já eram mais velhas. Hoje, né? Um ator 50 a mais, a chance dele é infinitamente menor que no passado. Sim. E é na hora que o público, ele tá mais preparado do que nunca, ele tá amadurecido, ele tá artisticamente pronto. Então a coisa ficou muito grave, porque hoje nas linhas diferentes das novelas, a possibilidade de papéis consistentes como 50 a mais é infinitamente menor do que no passado. E por que isso acontece? Porque eu acho que os autores, a diversidade, ela deu um desequilíbrio, né? Os atores pretos estão com muito espaço devidamente, é uma reparação histórica, claro. Tem que ter, né? Mas essa equação ficou difícil, né? Jovenizou muitas idades, abaixou muitas idades e esqueceu-se a idade mais importante, que é a idade madura. Agora, eu acho que a discussão, depois de muitos anos, eu estou nessa briga há 10 anos, desde 2015 que eu estou na campanha pelo fim do etarismo na indústria audiovisual. E eu já sacava. Eu já sacava e eu lancei as 2 campanhas. Eu quero veterano na TV. Eu acho muito engraçado, porque o mercado, às vezes, é muito cruel. Quando eu lancei a campanha, as pessoas falavam, você vai ser retalhado. Tem uma pressão muito grande em cima disso, né? Porque as pessoas não tinham noção da gravidade. Quando chegou em 2020 e 2021, que as escalações ficaram extremamente etaristas, gritantes, né? O Mauro Mendonça Filho, na segunda-feira, no lançamento do Teatro Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça, ele falou, Amor à Vida eu tinha Fernanda Montenegro, Natália Timber, Sueli Franco, Maria da Cerveira. Mas é que aí tem uma coisa também, né? Sem falar em defender ninguém, mas o Valcir sempre gostou de os autores da antiga, velhos, Glória Pérez, né, Valcir Carrasco, Aguinaldo Silva, eles pensam com a cabeça de que eles sabem quem funciona, os grandes atores, a consistência dos grandes personagens, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de autores com esse pensamento, mas essa renovação que está vindo, inclusive eu aposto no Rafael Monte, para mim ele é um novo autor com essa estrutura de novela na cabeça melodramática, que entende muito de ator. Eu acho que ele vai substituir lindamente essa geração. Mas o autor precisa ter esse potencial, ele precisa ter esse olhar. Esse olhar não pode acabar. Como agora a Rosane Bastos está fazendo a próxima das 7, ela trouxe de volta o Tony Ramos, a Sueli Franco, a Cláudia Abreu, o Hernani Moraes, a Silvia Bandeira, né? Com certeza a Glória Pérez virá com uma novela com grandes nomes também. E temos o Aguinaldo voltando ali também. E temos o Aguinaldo. E eu te falo isso como pode existir o Ibope, pode existir a pesquisa que for. Eu sou a minha própria pesquisa. Eu tenho 38 anos de carreira. Viajo há 38 anos com todos os grandes nomes do teatro brasileiro, da televisão, por todo o Brasil. E eu sei o quanto esse país é apaixonado por eles. Não existe Ibope melhor do que você lotar um teatro de 1000 lugares, né? Levar o público ao teatro é uma coisa muito difícil, né? Só quem produz teatro sabe o que é tirar mais de 500 pessoas por noite de casa. Não é uma coisa fácil. E um adendo, pessoas que muitas vezes não estavam na televisão. A Irene Ravache está em cartaz, ela lota sem precisar fazer televisão. A Bibi Ferreira a vida inteira lotou sem precisar estar na novela. Marília Pêra a vida inteira lotou sem precisar estar na novela. Né? A novela contribui, claro. Né? Mas eles fidelizaram, além deles terem construído a televisão brasileira, né? Eles são responsáveis pela fidelização do público, da sua audiência, através dos talentos deles. Então eu acho que hoje nós estamos sofrendo a maior injustiça artística
com uma geração que poderia estar na atividade da televisão, como Otton Bastos poderia estar na televisão, ele, né? O Estênio Garcia. E eu poderia ficar falando aqui vários nomes, Fulvio Stefanini, nomes e mais nomes, mas falta essa oportunidade em quantidade. Não basta escalar só um ator, escrever só para uma personagem mais velha, né? Você tem que voltar a ter núcleos da terceira idade, núcleos dos 50 mais com consistência. Mas eu sinto que essa discussão está na mesa. Essa discussão está na mesa como nunca esteve. E você acha que ela vai voltar a ser... Você acha que tem chance Arthur, dela ser colocada? eu acho que a palavra é essa, tem chance. Seria muita pretensão da minha parte afirmar uma coisa que eu não tenho poder para resolver, claro, né? A gente tá aqui num papo. Né? Agora, é assim, Não eu é tenho nada... uma expectativa e chance, e acho que tem uma chance, porque o público se distanciou. Então, assim, é só fazer uma pesquisa. Claro. Por que o público se distanciou? O meu Instagram, que eu tenho 200 mil seguidores, mas ele atinge 15 milhões de pessoas a cada 3 meses, ele é um grande termômetro, porque o engajamento é altíssimo. Mas a gente também, aqui e vocês na Contigo, também, e todo mundo só fala isso. Ó, quando passava Alma Gêmea, eu escrevi uma crítica, que você até compartilhou, Sim, né? maravilhosa. Falando que Alma Gêmea provava essa questão de atores veteranos, que você ficava 10 minutos assistindo e você via atores veteranos em vários papéis, né? Em papéis incríveis. E nos comentários as pessoas concordavam, entendeu? As pessoas Acho que concordavam. agora Tieta veio para selar. Entendeu? Tieta é o exemplo máximo de como o público está sedento, carente, consciente do que é artista de verdade, consciente do que eles querem ver, né? Então, assim, espero que isso sirva de inspiração para todos os executivos, né? Para todo mundo que está produzindo dramaturgia no Brasil, para que tenham consciência da importância de ter o compromisso de colocar esses atores na prática, em ação, porque o público simplesmente é completamente apaixonado por eles. Beleza. E aí, os artistas jovens, né? Porque, assim, as pessoas gostam de coisas dualistas. Sim. Ninguém tá fazendo dualismo, né? A gente forma precisa, nenhuma, claro. Né? Eu sou jovem, as pessoas são jovens, Eu elas tenho querem talentos jovens. dos jovens no escritório, como o Diego Martins, que explodiu no Maravilhosamente. A Tati Lopes é maravilhosa. Enfim, o jovem, ele tem que trabalhar como todo mundo, tem que ter a renovação, né? E ele tem que ter oportunidade, claro. E temos jovens talentosíssimos. O que falta não é culpa de ninguém, do jovem e do veterano. O que falta é o equilíbrio entre elenco, entre jovens e veteranos. E aí você acha que os artistas jovens de hoje, eles têm alguma coisa, assim, de diferente de antes? Ou você acha que a gente tem uma geração talentosa, sim? Não, acho que geração talentosa nós temos. O que eu acho que está faltando é a consistência artística que os grandes atores tiveram no passado, porque todos produziram e se autoproduziram muito em grandes espetáculos. Isso eu acredito que não volte. Se você for conversar com uma atriz como a Natália, no currículo, são 100 peças, 120 peças, né? E a média de todos eles, né? A Rosa Maria Murtinho e Mauro Mendonça têm 70 anos de carreira cada um. Quando a gente mostra a carreira deles todos, é uma consistência de carreira com uma outra formação. Eu acho que essa geração ela não terá... Ela é uma geração muito mais digital, né? E ao mesmo tempo eles estão produzindo conteúdo digital com mais facilidade. Tem um domínio técnico, tem muita gente fazendo curta-metragem, média-metragem, longa-metragem, se expressando artisticamente de uma outra maneira. Tem a geração do teatro, obviamente, o teatro musical está mais profissional do que nunca, mas é um DNA diferenciado. Não é igual o DNA da carreira de formação dos outros. O que eu acho que não é um problema, o que eu acho que é o problema é você não buscar o equilíbrio no processo de escalação. O erro está aí. O resto a gente se ajeita com talento. Tem talento para todos os tipos de atores. O problema é a equação do estilo da formação de um elenco. Perfeito. E aí você tava falando de Tieta, né? E a gente pega ali, né? Tieta, de Alma Gêmea pra cá, né? Alma Gêmea e Tieta conseguiram audiências que bateram na porta das 9, né? E se fossem regravadas, seria... bater na porta das 9. E aí a gente bate na série de questões, né? Texto, mas também escalação, que é o que você falou, elenco, né? E tudo mais. E parece que, ao mesmo tempo que se vê isso, não se vê, né? Eu acho que parece que vê e não se vê, mas eu acho que estão vendo. E acho que está sendo pensado numa solução a médio prazo dentro de um mercado, porque se é que essa discussão não existe, não é verdade. Porque eu participo 24 horas do mercado o tempo inteiro. E né, você, como jornalista, sabe disso também. Existe. A discussão está na mesa, a preocupação está latente, está todo mundo atento para tal. Talvez o que a gente esteja questionando é como equacionar isso de uma maneira na prática
já que se mudaram muito, né? A questão salarial, que eu acho que tem pesado para eles, questão orçamentária, né? Às vezes um ator veterano ele pode se transformar um pouco mais caro para o orçamento, abaixou-se muito a prática de pagamento no Brasil de salário, as condições de trabalho pioraram muito, né? E os contratos, inclusive, estão muito leoninos de uma certa maneira, porque o ator perdeu muito direito no Brasil. Né? Eles perderam muitos direitos conexos, né? O streaming, ele não tem direito à reprise, né? E outras questões mais que eu ficaria aqui enumerando horas e horas e horas. Então, do mesmo tempo que o mercado ampliou para um lado, ele regrediu por outro lado, né? Então, o que eu acho que, assim, essa discussão, que eu torço é que aumente o número de produção, que o SBT volte a produzir novelas adultas, que a Bandeirantes produza, que a Rede TV produza, que a Record continue produzindo, né, que a TV Brasil parece que vai produzir uma novela, que o streaming produza dramaturgia, como Dona Pedaço de Mim. Pedaço de Mim é uma maravilha. E agora Beleza Fatal. Beleza Fatal é uma maravilha. Eu acho que isso vai estimular o mercado. E esse somatório todo vai dinamizar. Né, vai dinamizar. E quando você dinamiza e você aumenta a oferta, né, a demanda melhora também. Porque a gente sempre teve muita coisa de assim, o Brasil, a gente vê novela. E aí de um tempo pra cá deu uma desanimada. Não tem repercussão, não tem engajamento. Então, mas agora eu tô vendo uma sensação gostosa, porque assim, atualmente a gente pode se dizer que só às 9 tá perdida. Às 6 e às 7 voltou no trilho. Eu gosto muito de 6 às 7, né? Eu tenho a Beth Mendes, na verdade, no horário das 6, que né? Maravilha. Fico muito, mas eu sinto que não é. Tá longe de ser a repercussão que era. Mas é um trilho. Né? Garota do Momento agora saiu até na mídia internacional. Mas não era como antigamente o ator entrava e tinha aquele sucesso. Ele acontecia de uma maneira muito rápida. Não tem mais isso na novela. Tanto que a gente teve uma prova, que foi até uma discussão que eu escrevi sobre isso também, que foi quando a Yasmin Brunet estava no camarote do Rock in Rio, entrevistando pro G-Show, foi entrevistar o Igor Jansen e falou: quem é você? Veja só. Há 10 anos, seria inadmissível você não saber quem era um ator de uma novela das 6, né? Ela tinha que ter se preparado para fazer essa entrevista, né? Mas aí entra numa questão que ela não é jornalista, e aí a gente cai numa outra discussão que você também sempre traz, que é essa busca desesperada de enfiar influencers. Que é insano. Eu papéis, até né? falo sempre pra todo mundo, foi até bom tocar nesse assunto. Tem gente que acha que eu sou contra influencer. De forma nenhuma. Eu entendo. É cada um no seu quadrado. Se o influencer for ator e tiver DRT, claro, ele vai trabalhar. Agora, ele não ser um ator, né, não ter DRT e querer ocupar o espaço de um ator, não é justo. Sim. É que nem o médico, é que nem o advogado. Essa é a questão. Doc, comparar ter médico e roteirista, muito bem. Se você tiver dupla função, ótimo. Eu tenho dupla função. Hoje eu sou autor, né? Mas eu estudei para tal, me preparei para tal. Então, a questão é essa. E eu sei que isso é muito duro, por um lado, porque tem a prática de número de seguidores nas escalações. E isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Não é unânime, não é sempre, mas acontece. Acontece e é uma cultura muito perigosa, né? Até porque a gente sabe que a audiência do Instagram, ela não migra para a audiência da dramaturgia, né? É uma ilusão. Claro, a não ser os fenômenos, que são talentosíssimos, são maravilhosos, são estrelas, como a Maísa, a Larissa, né? Meninas... Aquele menino do Malhação com M, que agora entrou pra aquele... Sabe quem que é que eu tô falando? Não sei. Tem um ator, um influencer. Ele é ator, eu acho que ele tem formação de ator, porque ele é muito bom. Que ele é loiro, eu não sei o nome dele, mas ele tem uma página que chama Malhação, com 2 S's ao M. E aí ele faz vídeos satirizando. Então ele imita, por exemplo, a Helena do Leblon. Aqui em São Paulo ele faz, tipo, o Frequentador de Santa Cecília. E os vídeos ficaram muito virais. E agora eu vi que ele tava gravando com a Suzane e com o Cauã aquele projeto especial de novelas na Globo. E ele legal. fez uma collab com Beleza Fatal e com a Max, imitando a Lola, Camila Pitanga. Então, nesse caso, você vê que tem um casamento legal. Claro. De quem tem talento. Aí é orgânico. Né? É orgânico, né? Não tem uma forçação de barra. É uma coisa que naturalmente ela vai. É claro que todo caso tem uma exceção. Da mesma maneira que no passado os modelos também tiveram a sua exceção. A Silvia Pfeiffer né? mesmo. A Silvia Pfeiffer ela sofreu muito. Muito. A minha amada Silvia Pfeiffer. Só que a Silvia, ela foi correr atrás. Ela foi estudar, ela foi fazer teatro. Ela venceu através do talento. Né? Então, isso é uma questão que as exceções elas podem existir. O que não pode é a banalização e virar uma prática de mercado. Isso é que é cruel. E é perigoso, porque hoje em dia as coisas são rápidas, né? Muito rápidas. E a desvalorização por quem trabalhou muito, por quem estudou, é muito grande. Né? Eles perderam muito espaço, eles perderam muito, deixaram de ser referência. A minha luta não é só o legado deles que eu quero deixar. A minha luta é para fazê-los ainda em vida, eles terem a devida importância que eles sempre cultivaram. Porque o artista, Bibi sempre falou isso, né? Ele trabalha até morrer.
Ele não é um profissional que se aposenta aos 50 anos de idade. Ninguém trabalha para se aposentar hoje aos 50, 60 anos de idade. Ninguém quer ficar desempregado. Mesmo depois de você pode se aposentar, você pega aquela aposentadoria e você faz uma outra coisa. O artista é uma profissão que, assim como o autor e o diretor, ele pode permear a vida inteira, né? Então, é muito cruel você ter grandes talentos. É aí que o teatro sempre salva. Os teatros hoje estão bombados, porque os grandes atores estão todos nos palcos, para nossa felicidade, para a felicidade do público, né? E o público do teatro é o público mais fiel. Ele quer coisa boa. Ele não sai de casa para ver qualquer coisa. Né? O famoso boca a boca. Ele faz a pesquisa, se o boca a boca é bom, ele vai lá, ele prestigia, e você não precisa estar tão midiático para lotar. Se for bom, eu sempre cito a Clarice Nisquier, quantos anos, né? Muitos. E a Clarice não faz uma novela atrás da outra e fidelizou o público dela, e ela tem uma sequência de espetáculos, e hoje o espetáculo dela tem uma chancela de qualidade. Tem a Beth também, Zalkman. Beth Zalkman, que é incrível. Eu vi todos os espetáculos dela, tive com ela recentemente. E é muito lindo quando você vê um ator fidelizar o seu público através do seu talento, independente de estar condicionado a um espaço midiático. É muito bom, mas para isso tem que ter consistência. Para isso tem que ter estudo e formação. Para isso você tem que saber o que está fazendo, que é a diferença dessa geração. Por que eles fizeram tanto sucesso? Porque eles tinham tanta formação e estudo, não sabia que texto era bom, que autor era bom, onde buscar. Né? É uma época que se produzia sem patrocínio, tudo com recurso próprio ou empréstimo bancário. Então todos eles eram empreendedores, todos eles entendiam daquela máquina, não estavam à mercê também de estar contratado de um produtor para poder estar no palco. E acho que hoje o ator, é o que eu falo, no meu livro eu digo muito isso, você tem que ser um artista 360. Não é ficar em casa esperando o convite. Vai estacionar a carreira. Hoje, quem quer trabalhar tem que ter domínio do empreendedorismo e o domínio de formação. Isso é básico. Ele tem que saber fazer uma autogestão em parceria com um agente ou não, mas acho que sempre é salutar, mas ele tem que entender aonde ele pode ir e o potencial que ele pode ir e correr atrás disso. Antigamente não era assim. Né? E as plataformas digitais, elas vieram muito para democratizar o processo de escalação. Hoje, um ator numa plataforma digital bem colocado, com bom material, ele tem chance de ser visto. Porque os produtores de elenco estão lá pesquisando. Né? A rede social, eu acho que ela pode ser extremamente bem usada, dependente das starlets que o utilizam como fonte de renda, né? Porque a publicidade chega, mas é por um ator que não tem esse perfil, mas ele pode buscar caminhos de se expressar artisticamente ali e pode virar uma vitrine. Quantas pessoas eu estou vendo que fazem gravação de poesia, que produzem webséries, né, e conseguem algum espaço por causa disso, conseguem se exibir. É uma maneira de poder também, uma plataforma de poder ver se você está bem ou não está. É o famoso cadastro da TV Globo, né? Que você tem que ficar renovando para ver como é que você está. Então, a rede social ela pode ter esse potencial de você se mostrar como você está para o mercado sempre, atualizar o seu material. Isso eu acho muito legal da rede social, um espaço muito saudável quando usado de uma maneira saudável, né? Isso é muito, muito importante. E tem uma coisa que eu acho que assim, a juventude, como a Isabelle Drummond, que é uma atriz muito interessante, ela tem muito valor pela geração mais velha. E eu amo essa integração. Quando um ator jovem tem as suas referências mais velhas e quer trabalhar junto, ou quer produzir coisas junto. Né? A própria Isabelle agora vai fazer um projeto com a terceira idade, ela dirigindo, produzindo. É essa troca, é essa junção que é necessária. Né? Nós não estamos numa briga de categoria, não é uma briga de idade, não é uma briga de classe. É uma classe só. E o que a gente tem que entender é que o jovem que trabalha aqui, ele vai estar favorecendo pela própria velhice dele. Ele não vai estar excludente de nada, ele vai estar preparando a velhice dele. E ele tem que entender que o sucesso é rápido, é efêmero, né? E que você aos 20 é uma coisa, aos 30 é outra, e aos 40 você pode perder completamente o famoso borogodó. Por isso que eu não trabalho com crianças. Eu trabalhei muito. A criança com 10 anos é uma gracinha, mas às vezes aos 15 ela perde a transformação da voz, a pele, e aos 18 ela é outra coisa. E aí fica difícil ela entender aquele sucesso que ela fez muito cedo e como é que ela vai se posicionar lá pra frente. Então, o ator jovem que faz sucesso, ele tem que pensar muito nessa troca com os mais velhos. Ele tem que pensar muito nesse comprometimento. Porque ele, na verdade, vai ser o responsável de deixar passar o bastão. Eu sempre tive cabeça de passar o bastão porque sempre convivi com gente mais velha muito talentosa. Então, eu estou sempre preocupado em passar para a geração de baixo o que eu aprendi com eles. Por isso que eu criei o livro, as palestras, os cursos, porque minha intenção é sempre contaminar, mesmo que era um processo formiguinha,
nas minhas masterclasses individuais. Hoje, graças a Deus, eu tenho um séquito muito consistente de seguidores, um grupo de pessoas que pensam muito como eu, um grupo bastante significativo já, que é um fruto que eu acho que a gente vai deixar um legado bonito daí pra frente. É óbvio que uma andorinha só não faz verão, todo mundo tem que estar junto, né? Tem que estar todo mundo junto, tem que potencializar isso ao máximo. Essa discussão, ela tem que ganhar muita força, né? Você é um jornalista que tem esse olhar, e você abraça essas campanhas porque você tem um lado artístico muito forte também, sabe da importância dessas pessoas na história da televisão e da continuidade delas enquanto vivas e ativas. E tem muitos jornalistas que abraçaram isso de uma maneira muito forte, como Sônia Abrão e outros mais. Eu, graças a Deus, eu tenho hoje uns 40, 50 jornalistas, Patrícia Kogut, muita gente que me apoia e que torce e que quer ver isso virar uma nova realidade do Brasil. Sim, é que também está acontecendo, agora eu vou falar pelo lado de cá também, né? Está acontecendo também uma mudança também do lado do jornalismo também, né? O papel que o jornalismo exercia lá atrás, o papel que exerce hoje. Muito, inclusive eu acho que o influencer está mudando o conceito muito disso, porque às vezes a pessoa prefere ouvir uma notícia comentada por um influencer, às vezes nem ele é jornalista, e perde o olhar para quem é um analista de mercado de verdade. Mas eu acho que às vezes também vai ter essa necessidade de reorientar como está acontecendo. Sim. Na arte do audiovisual, eu acho que vai acontecer também dentro do mercado de comunicação. Porque a gente está tendo episódios de comunicação muito grave por causa dessa questão de influência também. Não é só no mercado artístico. São em todas as áreas. São em todas as áreas. Em todas as áreas, sem dúvida nenhuma. E isso reflete de formas indiretas. Às vezes o público não tem noção do que uma matéria jornalística faz. Porque às vezes não é só repercussão, mas ela reflete em bastidores, por exemplo. As consequências, né? São consequências, que é aquilo que a gente estava conversando lá. Responsabilidades. Né? Responsabilidades. Então, eu acho que isso que é muito importante, né? Num ofício jornalístico hoje. Até ótimo falar isso. Até da mesma maneira que eu falo que o Manual da Diversidade surgiu, eu falo, o Manual da Diversidade com etarismo não está defasado. E como foram os compliance. Antigamente não tinha compliance. Né? Hoje você tem compliance bastante rígido nas empresas, que é fundamental. E o compliance, eu acho que também essa questão do conteúdo, ela tem que ser discutida muito. Faz parte, né, do que você vai divulgar, do que você vai passar, do comprometimento em cima disso, do quanto você pode afetar o outro em cima disso. Às vezes, que é a tal famosa regulação, né? Hoje se discute muito isso, a regulamentação das redes sociais, as fake news, né? As penalidades para tudo isso. Isso tudo está em discussão. A verdade é essa. Hoje eu abraço uma campanha só, que é a campanha do etarismo, porque eu não posso abraçar todas as campanhas. É muita campanha para abraçar. Né? Acho que a gente tem muito que ajustar. O mercado abriu, mas ao mesmo tempo falta muita organização para cima disso, de todas as áreas. Mas eu acho que tem uma evolução porque existe uma discussão. Já acho favorável. Não, mas é uma campanha que faz efeito, né? Porque quando você vê uma Beth Mendes em Garota do Momento, todo mundo se sente em casa, né? O Luiz Melo vale tudo, todo mundo sente de casa. Luiz Melo vale tudo, né? Falando em Beth Mendes, eu marquei com ela uma entrevista, ela toda simpática, ela educada. Ela é uma boa. Gente, eu queria que todo mundo tivesse... Os veteranos são adoráveis. Uma Beth Mendes na vida. Eu adoro. Eu sou suspeito, né? Eu também fui criado por vó, então você imagina. Eu sou muito suspeito, que fui criado com eles minha vida inteira, desde 17 anos. Ô, Marcos, que bacana. Bom, eu vou te fazer uma pergunta que acho que você já respondeu ela entre linhas, mas eu quero resumir aqui agora, pra gente condensar. Pra quem tem TDAH, a gente deixa aqui. O que você espera do mercado audiovisual daqui a 5 anos? O que eu espero ou o que eu gostaria? Ai, agora eu vou ter que ter os dois. O que você gostaria e o que você espera. Então, vou começar expectativa e realidade. A expectativa e a realidade. A realidade é que a gente tem um mercado hoje que está discutindo o etarismo, começando a uma evolução de ter esse equilíbrio de escalação das idades, mas que ainda é muito pequeno perto do que foi. Né? Muito longe da realidade maravilhosa que nós vivemos, né, no passado. No passado recente, estou falando de 8 anos atrás. Sim. Né? E a minha expectativa é essa, que com esse crescimento de mercado, com essa potencialização toda que está acontecendo, que os grandes executivos do Brasil e do mundo não deixem de abraçar a causa pelo fim do etarismo audiovisual, resgatando
os grandes atores que o público tanto ama, tanto quer, tanto admira, tanto respeita, que trazem audiência, garantem a qualidade, garantem o patrocinador, garantem as cenas de merchandising, porque dão um engajamento, né? E trazem o que o público tanto quer ver. Contam uma história com verdade, com organicidade, com composições, com interpretações icônicas, né? Muito do que a gente está sofrendo é isso. Acaba uma novela, a gente não comenta um grande trabalho. O personagem não eterniza. Tanto que o meu livro com Mauro Alencar, em Furos de Reportagem, vai ser isso. Vai ser um livro onde nós vamos enumerar os 100 personagens mais importantes da história da teledramaturgia brasileira e o que cada um provocou de impacto na sociedade. Esse é meu próximo livro, meu e do Mauro. Mauro esteve aqui. Mauro esteve aqui. Em dezembro. Então, aliás, ele falou de uma coisa que eu não te perguntei. Vale tudo. Quero saber sua opinião sobre remakes. Eu não gosto muito de remakes, pra falar a verdade. Alguns deram certo, outros não. Eu acho Vale Tudo uma temeridade, porque além de estar na Globoplay, é uma novela que está fazendo muito sucesso na Globoplay, se eu não me engano. É uma novela maravilhosa, icônica, está na mente de todos nós. E eu tenho um receio que a gente desmistifique o que já estava dando certo. E eu acho que a escalação, de uma maneira geral, tá jovem. Eu sou noveleiro, né? Tá antes jovem. de tudo, antes de estudar para falar de novela, eu sempre fui noveleiro. E eu tenho uma coisa que eu sempre falei. Se você observar, os remakes que deram certo foram remakes de coisas que não eram tão estouradas. Bombadas, né? Por exemplo, A Viagem deu certo. Mas é que A Viagem original era da Tupi. Não tinha o alcance. O público não estava com ela na não cabeça. era o público da Globo, porque Tupi 73 não era exatamente o alcance isso. que Globo 94 exatamente tinha. Como eu penso. Né? Eu penso assim, por exemplo, Cabocla 2004 deu certo, porque Cabocla 79 era 6, era outro público. Então você pega, eu acho que remakes tem que ser assim. Vai fazer um remake agora, faz de Os Inocentes, que ninguém lembra. E Vale Tudo era uma grande Né? chance deles trazerem grandes veteranos, grandes nomes da televisão brasileira para o público criar esse link, porque o público está esperando muito em função da história, mas o público tem na cabeça os grandes nomes da teledramaturgia, né? É óbvio que tem atores maravilhosos, mas é um elenco jovem pro que está sendo proposto. Mas aí eu ouvi assim, né? Eu ouvi pelos bastidores ali assim, estão fazendo Vale Tudo porque precisa se botar o horário das 9 nos trilhos e é um exemplo clássico de folhetim, de novelão, né? Filha contra mãe, várias tramas, segredos, blá, blá, Mas blá. eu não entendo no E Brasil. aí é uma novela pronta. No Brasil né? que nós temos vários roteiristas tarimbados, também acho. vários autores maravilhosos de novela. Ana Maria Moretson. Ana Maria Moretson escreveu Tieta, junto Sim, com a Aguinaldo. não, e ela também. Né? Eu poderia ficar aqui citando uns 30 nomes. O próprio Linhares, que O estava próprio do lado do Linhares, Gilberto a de própria Vale Tudo. Ângela Chaves, que escreveu O Pedaço de Mim, Maravilhosa. que trabalhou com o Manuel Carlos, sabe tudo, maravilhosa. Eu poderia ficar citando aqui uns 30 nomes. Não é possível que não tenham histórias originais para compor com os veteranos também papéis de destaque. Porque não adianta você chamar o veterano para ele fazer papel periférico. É uma Eu crueldade. acho que eles foram no embalo de Pantanal, né? Mas Renascer já deu uma brecada. Já né? já não foi bom. Porque prova o que eu falei. Uma coisa é fazer Pantanal, que foi na Manchete. Outra coisa é fazer Renascer, que foi ali mesmo. Com entendeu? certeza tá na memória do povo. Agora, é claro, eu torço sempre pra dar certo. Eu também, claro. Sempre. E tô curioso. Sempre. Né? Eu jogo pra tudo dar certo o tempo inteiro. Mas eu torço para que tenha uma consciência muito maior e salutar e embasada do que a gente está acontecendo, do que a gente está vivendo e que se tomem medidas, né? Porque não vai ser favorável só para uma emissora, vai ser favorável para o público, para o mercado, para todo mundo. Sim, enfim. Todo mundo vai ganhar se essas alterações vierem. Maravilha. Pedaço de Mim é um elenco muito bem equilibrado. Eu gosto. É um elenco clássico para mim, assim, um elenco pequeno, enxuto, mas muito bem equilibrado entre veteranos, jovem, diversidade. A gente sente que foi muito bem pensado, planejado, além da história ser maravilhosa, as interpretações serem incríveis, mas ele é um clássico para mim, assim, de montagem de elenco recente. Perfeito. O que mais que a gente pode falar de Marcos Montenegro 2025? Acho que vai ser um ano muito produtivo. Acho que um ano que o Projeto Ser Artista vai ter um vulto de sedimentação de tudo que eu plantei esses anos todos,
por causa da volta da peça, por causa do início da série, por causa do 27 de março estarei no Festival de Curitiba dando a palestra artista com a Noite Autógrafa, então retoma a turnê das palestras, com a volta do podcast. Então acho que a discussão, isso tudo faz parte de um projeto onde eu enalteço o fim do etarismo da indústria audiovisual. Então eu acho que vai ser um ano que vai ser inteiro em cima dessa discussão, onde eu vou poder potencializar e poder discutir bastante isso com quem manda no país, né? Levando essas ideias para eles. Maravilha. Acho que é isso, então. Mais alguma coisa que a gente não abordou, que você acha que é interessante a gente discutir aqui? Porque eu falei, é um papo de boteco, né? Acho que a gente falou o foco, né? A gente falou sobre o foco. Acho que atualmente ia falar sobre o foco. Mas, assim, é uma conversa que, com certeza, todo mundo, de uma forma ou outra, pensa e acaba organizando aqui dentro do que a nossa conversa é a conversa que todo mundo tem dentro de casa. Que toda dona de casa pergunta. E às vezes alguém não tem coragem de falar. Não tem coragem de falar. E tem que tomar cuidado porque a Turquia, né, a Coreia, as novelas estão virando um sucesso. Um sucesso. Inclusive, volta por cima, aborda uns doraminhas ali no meio. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado para eles não dominarem mesmo o mercado, né? De verdade. O público está se condicionando a começar a ver novela turca e coreana. A minha mãe mesmo trocou as novelas da Globo pelas turcas. A minha mãe também, e as amigas dela da hidroginástica também, mas isso não é uma coisa que a gente quer. Então, eu acho que sim, a bandeira vermelha. É sinal de alerta, né? O mercado está numa bandeira vermelha. Não é possível que as pessoas não entendam a gravidade do que a gente está vivendo e com tudo que a gente tem que enfrentar. Mas você sabe que uma sensação que eu tive quando eu assisti... Porque eles liberaram 10 capítulos de Beleza Fatal pra imprensa, né? Ah, você já viu 10? Já. Eu vi os 5 primeiros. E eu falei isso pro Rafael, pra Maria. Falei pra eles todos ali que uma coisa que eu senti que teve em Beleza Fatal, que eu não via há muito tempo nas novelas da Globo, que eu imagino que isso é porque é streaming, né? Que a TV aberta que deve podar. É aquela coisa de novela sem medo de ser novela. Então, tipo assim, fala-se coisas que beiram o politicamente incorreto. Começar até pela utilização de palavrão, né? Tem bastante. Que é o que eu acho que o povo gosta, né? Porque assim, você se vê naquele lugar. E, além disso, eu acho que tá se falando de uma maneira que não tá grotesco. Não fica forçado. Tá elegante, tá muito bem dirigido, tá muito bem embalado. Né? E é folhetinesco, a gente se apaixona pelaquela história. E é aquele personagem que você realmente conhece aquela pessoa. Então, por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, mas você vai pegar uma novela atual hoje, contemporânea, e aí você vai fazer um personagem que é a cara do povo. Me desculpa, não fica a cara do povo. Sim. Não fica a cara do povo. Porque você convive com o povo. Sim. Entendeu? E aí você vai pegar a Beleza Fatal, você vê que realmente, tipo assim, na hora você já filma aquele trecho, você manda pra sua cunhada e fala assim, aí você, ó. Isso é uma prática que a gente tinha na novela. Porque quando a gente era criança e via novela, a gente chegava na escola no outro dia e falava assim, você é o fulaninho da novela. E a novela sempre foi um retrato da sociedade. Entendeu? Glória Pérez exemplifica isso em todas as novelas. O personagem da Glória Pérez, você vê na sociedade. Porque ela tinha a Sandra, que fazia pesquisa pra ela, que trazia isso muito fresco. Então a Glória sempre foi uma autora popular de sucesso porque ela observa muito o outro e ela vai em loco. Esse é o grande diferencial dela. Eu acho que é isso que falta, entendeu? Falta a gente encontrar os salgadinhos da Glória Pérez, os jamantas do Silvio de Abreu. E tem que ter um pouco também de não tão verdade. Hoje até uma jornalista do Globo deu nota 0 para a cena em que a menina ela tem a parada cardíaca e o médico joga ela no mato, né? Sim. E é depois que ela é resgatada para ir pro hospital. E aí ela fala, não faltou credibilidade na situação. Mas é uma ficção. Novela. E eu fiquei mega preso àquela situação. E não me incomodei nem um pouco daquele corpo caído, depois levado para o hospital. Claro, e ela fica em coma. A Giovanna Antonelli vem dar um show daquela cena, daquela mãe desesperada, sofrendo, né? Novela é isso, né? A questão da Camila com a Vanessa Giacomo, que ela passa a arma, ela mata e bota a prima pra ser culpada. Quando é que uma prima aceitaria ser culpada? Alma Gêmea é um sucesso. Você acha que a Serena teria como vir a pé do Mato Grosso a São Paulo? E o fato daquela prima aceitar ser culpada, a gente passa a ter pena daquela prima. Tem que ter um pouco essa ficção. Isso é novela, antigamente era Mas eu acho que tem que ter essa identificação. Novela não é a realidade do dia a dia 100%. Fica chato. Tem que ter um quê de... Eu escrevi isso também pra falar de algum vilão esses tempos, que eu falei que eu acho que tem que ter um quê de desenho animado. Tem que ter, tem que carregar na tinta, sim.
tem que carregar na tinta, tanto na distração quanto na invenção. É isso que, acho que isso é que tá faltando atualmente. Perdeu-se muito a mão. Mas eu acredito ainda na TV, Eu também. no artista. Eu também. E acho que, como o mercado todo está querendo voltar a produzir, né? A Rede TV se fala que quer produzir, a Bandeirantes fala que quer produzir. Jaimon Jardim, né? Jaimon Jardim. Eu espero que todos eles consigam, até porque temos profissionais de primeira linha disponíveis em todas as áreas, né? E acho que esse seria o grande enriquecimento do mercado, como eu vivi. Manchete, TV SBT, Bandeirantes, todo mundo produzindo. Eu vivenciei isso, vários momentos da minha carreira. Né? E eram momentos muito felizes e que resgatavam, inclusive, os veteranos. E agora com o streaming de aliado. E agora com né? o streaming de aliado. E se Deus quiser, eu torço muito pela Max, porque eu sei que a Max tem o projeto de dramaturgia. E acho que Beleza Fatal vai estimular que isso aconteça. Que maravilha. Então é isso, gente. Que tenhamos aí muitas produções. Se Deus quiser. E que a gente volte muito em breve para rever essa conversa e ver o que mudou e mudou para melhor. Ah, isso é bom. Um grande abraço, muito obrigado viu? pela participação. Obrigadíssimo. E que em 2025 você também seja artista.